Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Nós vamos abrir Lucas 9:26. Lucas 9:26. Agora os irmãos já vão ter outro entendimento dessa palavra, porque amadureceram. É maravilhoso isso. Lucas 9:26. A gente já começa assim, olha. Papai Yalcha falando. Lucas 9:26. Vamos lá. Diz assim. Pois, olha só, vamos começar pelo 25. Lucas 9:25. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder e arruinar a si mesmo? Pois, quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem, dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na glória de seu Pai e dos santos anjos. Agora a gente já vê aqui totalmente diferente, né? Papai Yalcha falando. Olha só, Papai Yalcha falando. E quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, ele está fazendo um link com Mical. Ele está fazendo um link com Mical, falando assim, olha, Mical é aquele que no final dos tempos vai trazer a minha palavra. E se aquele que ouvir a minha palavra e não guardar, ou aquele que me desprezar, aí ele fala, pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem, Filho do Homem, ele está referindo a quem aqui? A ele mesmo? Não, a Mical. O Filho do Homem dele se envergonhará quando vier em sua glória e na glória do seu pai. Quem que é o pai dele? Yalcha. Você viu o ancião recebendo a autoridade e a glória do pai dele. Outorga. Em Daniel 7. E aí ele fala, e dos santos anjos que vem com ele. Então, ele está falando aqui, Yalcha já está falando no final dos tempos. Entendeu? E você já aprendeu que Mical, no final dos tempos, recebeu um novo nome. Qual o nome? Yalcha. Então ele vem Yalcha. Yalcha vindo. Yalcha vindo. Entendeu? Na pessoa de Mical. Na pessoa de Mical. Por isso que Mical significa aquele que é semelhante ao Altíssimo. Aquele que é semelhante ao Altíssimo, né? Então aqui, irmãos, agora você já lê diferente. Então quando o papai está falando aqui, fazendo link, ele está fazendo um link por quê? Ele está fazendo um link com o final dos tempos e está falando um link da palavra dele na boca de Mical. Ele está falando o link daqueles que, primeiro, ele fala, daquele que se envergonha de mim. Aquele que se envergonha de Yalcha é aquele que está colocando Yalcha subjugado, inferiorizado. Entendeu? Porque basta isso somente no tempo quando ele veio em carne. Basta. Então, aí ele fala, vou enviar meu filho. Lembra disso? Fala assim, eu vou enviar meu filho. Eles vão ouvir ele. Lembra disso? Papai Yal não falou assim, eu vou enviar meu filho. Neles eles vão ouvir. Mas ao invés de ouvir, eles mataram ele. Exatamente. Agora no final dos tempos, Papai Yalcha, agora ele fala, agora eu vou enviar meu filho. Eles vão ouvir ele. Vocês estão entendendo? E Moisés também alertou. E Moisés também alertou. Vai ouvir ele. E vão ouvir? Não. Por quê? Porque se cumpre Isaías, que fala, porque eles rejeitaram as águas de Siloé, que corria mansamento, então eu vou enviar as águas do rio Eufrates, a saber, o Emanuel. Tremendo. Entenderam, irmãos? Entendeu? Então,
Aí a gente já começa com isso. Por quê? Porque é essa questão de que nós lemos na segunda-feira. O que nós lemos na segunda-feira? Nós lemos na segunda-feira que não é boca do mensageiro ou anjo, mas é a face de Yahvé que o salvou. Né? Nós vimos isso. Isaías 63, não é isso? Exato. Então, por isso que nós estamos falando, irmão, você tem que voltar nos estudos. Você falar assim, peraí, a palavra está falando do anjo. O anjo é fiel e verdadeiro, significa, se ele é fiel e verdadeiro, porque primeiro ele não é falso. Segundo, a mensagem dele é verdadeira. Será que ele vai tropeçar no ensino? Será que ele traz uma parte verdadeira e uma parte falsa? Não, irmão. Filadélfia, aquele ali que está trazendo, ele vai trazer pela primeira vez toda uma mensagem verdadeira. Que não é ele que fala. Que não é ele. Não, é isso. Então, por ele não ser ele, é próprio Yahvé, e Yahvé falha, e Yahvé é perfeito, irmãos. Entendeu? Por isso está falando, não é por boca de anjo ou de mensageiro, mas a face de Yahvé que vos salvou. Aí, isso aqui para a gente chegar ao quê? No tema mais difícil que a gente enfrentou até hoje. Por quê? Porque Satanás ele já está trabalhando aqui há muito tempo. E põe tempo nisso. E põe tempo. É uma mensagem dificílima, mas ela é a mensagem da verdade, fazendo o quê? Pisando a cabeça do diabo, pisando o ensinamento errado de Babilônia católica, né? Nós vamos, irmão, antes... Onde Josué 7, a partir do 20. Vamos lá, Josué 7. Josué 7. 20. Abri isso Depois hoje. a partir do 20. Josué 7. Abri isso hoje. Josué 7 a partir do 20. Vamos lá. Josué 7 a partir do 20. Diz assim, ó. Acã respondeu Josué: verdadeiramente fui eu que pequei contra Ial de Israel, e eis o que fiz. Vi entre os despojos um belo manto. Aí ele põe até o preço, de 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro pesando 50 ciclos. Cobicei-os e os tomei. Aqui ele fala um manto babilônico. Aqui ele fala manto de Senear. Senear, em outra tradução, manto babilônico. E é necessário que fala manto babilônico, tá? Porque aí você pega na Bíblia King James. Como é que tá aí, irmão? Tecido de Sinear, Babilônia. Tecido... Vi entre os despojos um belo manto tecido em Sinear, Babilônia. Babilônico. Então era um manto babilônico, entendeu? Aí o que acontece? Ele confessa o erro dele. Por quê? Foi por causa desse ato, porque ali foi dada uma ordem. Falou assim, olha, vocês não podem pegar nada de despojo. Tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído. E esse homem, ele foi e ele cobiçou e gostou desse manto babilônico e também dessas peças aqui de valor, né? Prata e ouro. E aí ele pegou para si mesmo. E aí o que aconteceu? Na próxima batalha, Josué foi enfrentar uma cidade pequena, uma cidade chamada Ai. Olha só, Ai, que depois virou Luz, né? Depois virou o nome de Luz. Ai. E o que acontece? Ele falou assim, a minha igreja é uma igreja, é uma, você vê, né? É um povo pequeno. É um povo pequeno, a igreja pequena. Então, vamos lá tomar posse. Então mandou um exército pequeno. Né? Falou Babilônia, falei igreja. Então, mandou um exército pequeno. Aí o que o exército pequeno? Chegou lá, mas o exército era capacitado. Mas os cidadãos de Ai puseram aquele exército para correr. Mas por quê? Porque Ial tinha abandonado eles ali, por causa da desobediência. Quando Josué ficou sabendo
que o exército que ele enviou tinha corrido de medo Fora os que morreram. para salvar as próprias vidas, fora os que morreram, ele ficou completamente isolado e pediu para Ial falar o que é que tinha acontecido. Ial falou: tem no meio de Israel o quê? Algo mal amaldiçoado. Amaldiçoado. Anátema. Tem algo no meio de Israel que é anátema, amaldiçoado. E é por isso que nós estamos aí lutando para tirar essas coisas, né, irmãos? Nós já destruímos aqueles 3 pastores de Zacarias 11, que são os 3 evangelhos anátemas do meio de Israel, né? Só que poucos que aderiram preferiram ainda guardar dentro de casa esses evangelhos anátemas. Quando fala dentro de casa, dentro deles mesmos. Dentro deles mesmos. Então, o que acontece? Aí o que aconteceu aqui? Aconteceu que esse manto babilônico, olha só, faz questão de colocar o nome babilônico. O que vai gerar para esse homem Acã? Vamos ver. Aí ele fala assim, versículo 22. Josué enviou mensageiros que correram à tenda e realmente o manto que estava escondido na tenda e a prata embaixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os israelitas e o depositaram diante de Ial. Então Josué tomou Acã, filho de Zaré, e os fez subir ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro, com seus filhos e filhas, seu boi, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia. Todo Israel o acompanhava. Disse Josué: por que trouxeste desgraça sobre nós? Que Ial neste dia traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou e os queimou e os cobriu de pedras. E aqui fala: e levantaram sobre ele um grande monte de pedras, que existe ainda hoje. Aplacou-se então Ial da sua ardente ira. Por esse motivo que se deu o nome àquele lugar de Acor até hoje. Olha aqui está falando o quê? E levantaram sobre ele um grande monte de pedras. Aqueles que vão contra o ensino de Filadélfia é aquilo que está sendo ensinado. As pedras vão esmagá-los. As pedras vão esmagá-los. Por quê? Eles estão indo contra a palavra de Ial. E a palavra de Ial, irmão, não tem aqui. Não, Filadélfia, é amor. Tem aqui, irmão? Você viu aqui? Não, porque é Ial que está falando. Ial já está sentado. Por quê? A palavra fala, Salmo 111, 110, fala assim, ó: assenta à minha direita, até que eu tenha posto teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quem está guerreando, quem está pelejando é Ial. Com Ial não se brinca. O amor dele é com a justiça. Com Ial não se brinca. Você pode receber o perdão de Ial, mas de Ial não tem. Errou uma vez, já era. Errou uma vez, já era. Esse homem aqui, não, ele poderia falar assim: não, errei só uma vez. Ele errou uma vez e já era para ele. Por quê? Porque ele pecou contra Ial. Pecou contra Ial, já era. Isso que é terrível. Isso que é terrível, irmãos. Por isso que o reino está aqui nessa terra. Pois é. O reino já chegou aqui. Até no período ali de Shaul, Paulo, Pedro, eles estavam ministrando o evangelho da graça. Por quê? Porque eles iam ser agraciados. Eles não eram filhos de Ialcha. Eles iam ser agraciados. Entendeu? Eles iam ser agraciados. Iam ser recebidos de graça. Mas os filhos agora de Ialcha que vieram, com o filho de Ialcha não tem evangelho da graça. O evangelho é do reino. Porque assim como Ialcha que veio trazer a mensagem, os filhos de Ialcha vêm no final dos tempos também trazer a mensagem. É o evangelho eterno, é o evangelho do reino.
Ok? Tremendo. Vocês estão entendendo? Porque naquele momento era o evangelho da graça, porque eles estavam sendo agraciados de uma posição que ele era a eles imerecida. Mas agora não. Agora vem os filhos de Aush com o evangelho eterno, que é o evangelho do reino. Do reino. E o reino já está aqui, como estava com o papai Yalcha quando ele veio. Os filhos de Yalcha vieram, o evangelho do reino já está aqui e é diferente. Não tem essa coisa que fica falando errou contra Yalcha. Não, aqui é errar contra Yal. Porque é Yal que está falando. E é tão maravilhoso, irmão, porque você vê que Yaush lá atrás, eles perguntando, mestre, quando é chegado o reino, né, de Yaush, ele passou um reino, já está no meio de vós, que Yaush estava no meio de vós, que ele era o reino. Ele E é a mesma coisa acontece com Filadélfia aqui na frente. Exato. O reino já está no meio Já deles, está. eles não estão vendo. Por quê? Porque vai ser estes que vai reinar em nome de Yalcha. É isso aí. Entendeu? São esses que estão aqui na terra, o reino já está aqui. Porque são esses que vão reinar em nome de Yalcha. É tremendo. Vocês estão entendendo, irmãos? É lindo e vocês têm que entender essas coisas, porque essas coisas são boca do papai Yal, explicando para Filadélfia os detalhes. Então, aí nós entramos aqui. Qual foi o castigo de Acã e a sua família? Pedrejado e queimado. Ele faz um link com esses que são lançados aonde? No lago de fogo. E também no abismo, né? Por quê? Porque você vê os filhos de Auxa. Os filhos de Auxa iniciais estavam lá no céu, que seguiram após outro. É a representação, seguiram após pegando despojo babilônico. Foi. Porque quem que é o rei de Babilônia? Satanás. Satanás. Isaías 14. O rei de Babilônia é Satanás. Aqui está fazendo um link com Acã, que pegou despojo babilônico, pegou ensinamento babilônico, coisa de Babilônia, coisa amaldiçoada, e trouxe para dentro do arraial de Israel, né? Trouxe para dentro do arraial de Israel uma coisa amaldiçoada. E aí que nós vamos ver agora o ensino. O ensino é um ensino que está sendo propagado babilônico há muito tempo. Há muito tempo. E o papai, quando ele nos deu para a gente gravar, irmãos, essa mensagem sobre o sol, a lua, as estrelas e os planetas, e eu falo assim com os irmãos, já tinha os estudos que a gente... Já está pronto outros estudos. Mas no dia de gravar, eu falei com o irmão Shaul, falei com o irmão Marco Beethoven. O pai me fez acordar e me deu um outro estudo. E eu não imaginava que esse estudo, irmão, a importância desse estudo, agora eu estou vendo a importância desse estudo. Por quê? Porque os israelitas, eles trouxeram para dentro do arraial, dentro de Israel, o ensinamento babilônico. E por causa desse ensinamento babilônico, estavam debaixo de uma grande maldição. E era todo arraial. Todo. Então, quando nós pegamos, inicialmente, irmãos, para a gente estar falando, nós estamos falando aqui de terra plana e terra redonda, tá? Terra plana e terra redonda. Primeiramente, nós temos que voltar no entendimento do que é a terra plana. Terra plana é aquela terra parada, suspensa e parada, né? Ela está parada, ela tem ali um anteparo debaixo dela, né? Um anteparo debaixo dela, ela toda plana, e ela plana, tem a cúpula em cima, que é uma tampa, né? Uma tampa ali, e transparente, e o que acontece? Ali é ensinado que ela não se move, ela é parada, ela não se move, ela está suspensa no universo e ela não se move. Isso veio com o ensino de quê? Esse é um ensino babilônico, esse é um ensino da Igreja Católica. Esse é o chamado, o quê? Geocentrismo. Ou seja, o universo que gira em torno da Terra plana.
E isso foi o quê? Foi um ensino que a Igreja Católica, ela baseava no ensino literal das Escrituras, a interpretação literal das Escrituras. Então, só para vocês terem um exemplo, a interpretação da Igreja Católica literal é pegar Adão e Eva, o pecado original, que a gente sabe muito bem que o pecado original de Eva não foi ter comido a maçã. Ali é uma representação, viu? Guarda essa palavra, representação. Eu tenho uma dificuldade, irmão, de ver os irmãos lá, pergunta no grupo, fala assim, não, se as estrelas, dá vontade de fazer uma voz diferente, né? Para remedar. Mas é o quê? Se as estrelas são fixas no céu, o que as estrelas estão fazendo aqui na Terra? Como que elas podem estar aqui na Terra? Irmãos, já explicamos, está escrito no áudio, no vídeo, está escrito lá, representação. O que é uma representação? Algo que representa. Algo que representa. Então, as estrelas, não está falando no sentido literal, que é aquele astro que pega fogo ali, e a gente é aquele astro, não. Não é falar que Yalcha é o sol. Você olhar para o sol e falar assim, ô Yalcha. Não, irmãos, é uma representação. É uma representação das coisas celestiais. Entendeu? E as coisas celestiais não estão nesse plano físico. Entendeu? Não está nesse plano físico as coisas celestiais, está em outro plano. Então a pessoa, eu falo assim, que o sol é uma representação de Yalcha. A pessoa acha que eu estou falando que o sol, que esse sol aí que você está olhando aí para cima, de manhã cedo, é Yalcha. Não, é uma representação. Entendeu? Como a gente fala também das estrelas, você chega à noite e está o dia estrelado, a noite estrelada. É uma representação das coisas celestiais. E é tão difícil, irmão, explicar isso para os irmãos. É tão difícil explicar isso, porque chega lá e vai criticar. Eu vi lá um irmão falando assim, não, porque como a gente falou que planeta é representação dos querubins, nós estamos em cima do querubim. Ah, meu irmão, é muita infantilidade. É muita criancice, não tá crescendo, não tá comendo alimento certo para crescer, não. Estamos em cima de querubim nenhum. Apesar que não podia pisar nele, né? Mas não estamos. Isso aqui, os planetas é uma representação das coisas celestiais. Ok, irmãos? Então vamos lá. É uma representação apenas, só para a gente saber que existe algo espiritual, que é aquilo ali mostrando que é algo grande. Algo grande. E essa representação é para entender algo celestial. Celestial. Não para falar que o celestial é isso. Não é. Não. A gente vê o papai Yalcha sempre falava assim, ó, o reino de Yal é semelhante. Aí ele falava assim, semelhante. Semelhante às coisas humanas aqui, que ele dava exemplo. Ele dava exemplo para explicar celestiais. Ou seja, ele está pegando as coisas humanas, fazendo uma representação daquilo que existe lá em cima. Entenderam, irmãos? Então, quando a gente está falando aqui, olha, o Sol, tá? O Sol, que é a representação de Yalcha, a Lua, representação de Mical, as estrelas, representação dos 144 mil. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 15. Você vê que em 1 Coríntios 15, Paulo fala de corpos celestiais, mas ele não dá a mínima para os planetas. Ele não dá a mínima para os planetas. Por quê? Porque Paulo entendia que os planetas são uma representação de um grupo rebelde. Um grupo rebelde, que são os querubins. E nós já lançamos um vídeo mostrando que só tem um querubim fiel. E esse querubim fiel, ele vai ter uma cria. Ele tem uma cria que vai voltar a habitar o céu, mas por ele, pelo querubim fiel. Vai repovoar da parte dos querubins através de uma cria fiel. Isso tudo é palavra maravilhosa.
Mas isso não é para agora. Então, vamos lá. Então, irmãos, aí a gente pega o quê? Aí a gente pega essa parte dos querubins. Shaul Paulo, ele já desprezou eles lá como planetas, tá? Como planetas. Aí os irmãos pegam e falam assim, aí a gente vai lá em Isaías 14, vamos lá. Isaías 14, vamos juntos. Isaías 14. Esse é a palavra-chave, tá, irmãos? A palavra-chave. Isaías 14, ele fala, o versículo 13, ele já começa a falar contra a Babilônia, tá? Versículo 13, Isaías 13 já começa a falar sobre a Babilônia. E Isaías 14, ele já fala sobre o fim do exílio. É o exílio do povo em Babilônia. Tá entendendo? Então, o que acontece? Aí nós vamos ver aqui, ó. Versículo 1. Com efeito, Iau mostrará compaixão para com Jacó, Israel. Ele voltará a escolher a Israel, estabelecê-los-á em seu território. Viu? Lá no céu. O estrangeiro se unirá a eles. O estrangeiro, já falei com você, é Esmirna. Os estrangeiros são os de Esmirna, porque os de Esmirna são daqui dessa terra, não são celestiais. Então o estrangeiro vai se unir. Quer dizer, os estrangeiros de Esmirna, que são terrenos, que são filhos de Adão, vão se unir nessa terra celestial, fazendo parte da casa de Jacó. Povos os tomarão e os trarão à sua terra. Olha só, viu? Aí ele fala, ó, veja bem, versículo 3. O versículo 3 fala assim, a morte do rei de Babilônia. A morte do rei de Babilônia. Ali é um título. Foi colocado pelo teólogo, porque ele entendeu o contexto. Então ele fala, e sucederá no dia em que Iau te der descanso do teu sofrimento, está falando com Filadélfia e com Sardes, verso limpo, da tua inquietude, da dura servidão a que foste sujeitado, que entoarás essa sátira a respeito do rei de Babilônia. Viu? A respeito do rei de Babilônia. Aí ele fala, como terminou o opressor, como terminou a arrogância, Iau quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, né? Que feria com golpes intermináveis e com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que pudesse deter. Aí ele fala, o mundo inteiro agora repousa, está tranquilo. Aqui já é o período do milênio, né? O milênio. Então, aí ele fala a respeito de quem é esse rei da Babilônia. Já fala aqui no versículo 12, olha, lê no versículo 12. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela d'alva, ó estrela d'alva, ó estrela d'alva, o quê? Filho da aurora, viu? Ele gosta de aparecer no começo da manhã. Filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto dizia em teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Iau, colocarei o meu trono. Estabelecer-me-ei a montanha da Assembleia nos confins do norte, subirei acima das nuvens, viu, fazendo link, e tornarei semelhante ao Altíssimo. Aquele que está sobre as nuvens é Iauxa. Nós já fizemos esse estudo. Iauxa está ali em Apocalipse 14, né? 14. Nós já fizemos o link. Por quê? Porque Isaías aqui fala, Isaías 14, link com Apocalipse 14, mostrando que o Paial nunca perdeu o controle das escrituras, ok? Apesar do mensageiro de Sardes falar que perdeu, não tem vergonha de falar uma coisa dessa, Iau nunca perdeu, né? Então, vamos lá. Aí quando ele fala, subirei acima das nuvens, ele já está fazendo um link, irmãos, com Iauxa, porque ele quer ser igual Iauxa. Ele é imitador de Iauxa, tá? Então nós vemos aqui que ele quer ser semelhante ao Altíssimo, semelhante, parecido, tá? Então, uma das coisas que ele já se nomeou como estrela d'alva, né? Estrela da manhã, estrela d'alva.
Aí nós vamos entender o que é essa estrela d'alva. Lúcifer é a estrela d'alva. E estrela d'alva é uma estrela? Não. É um planeta. Que planeta que é esse? Vênus. Que planeta que é esse? Vênus. Então ele é falso até no nome, né? Que ele fala estrela d'alva, mas a estrela não é estrela, é um planeta. E qual planeta? Vênus. Vênus, tá? Aí a gente vai em Yausha. Yausha, ele mesmo se identifica, a brilhante estrela da manhã. Ou seja, em outras palavras, a estrela d'alva, estrela d'alva, estrela da manhã. Mas a Yausha é planeta? Não. Yausha é planeta? Não. Ele é o quê? Ele é o Sol. Ele é o Sol, a brilhante estrela da manhã, a brilhante estrela d'alva. Viu que Satanás é imitador? Como ele não pode ser Sol, ele arrumou um título para ele de ser o quê? Estrela da manhã, estrela d'alva, que é um planeta. Qual planeta? Vênus. Por quê? Os querubins são representados por planetas. Ele é imitador. Subirei na mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Nós já vimos que o Altíssimo é Yausha. E Yausha é o Sol. Ok, irmãos? Yausha é o sol da justiça de Malaquias. Malaquias capítulo 3 ali, ele fala que... Vamos lá, vamos abrir para a gente ver o sol da justiça, vamos lá. Malaquias 3, na Bíblia Yaushalã. Parece que tem uma pequena variação da Bíblia Almeida para Yaushalã nessa passagem. Eu acho que na Bíblia Almeida ele entra para o capítulo 4, mas na Bíblia Yaushalã é capítulo 3, tá, irmãos? No capítulo 3, por quê? Vamos lá. Capítulo 3, versículo... versículo 18. Vamos pegar pelo versículo 18. Aqui ele está falando no final dos tempos, tá, irmãos? Está falando no final dos tempos. Então, Apocalipse 3, 18, fala assim: então vereis novamente a diferença entre o justo, vereis novamente. Malaquias 3, 18. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao e aquele que não serve. Porque eis que vem o dia. Vem o dia. Quem que reina no dia? O sol, lembra disso? Aquele que reina no dia é o sol. Está em Gênesis capítulo 1 e também em Salmos, não está? Sim. Que Yahweh, por seu amor, que dura para sempre, ele fez o sol para reinar sobre o dia. Lembra disso? Porque seu amor é para sempre. Então ele está falando aqui, Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve ao e aquele que não serve. Porque eis que vem o dia, que queima como forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam iniquidade serão como a palha. O dia que vem os queimará. Assim diz Yahweh. De modo que não lhe restará nem raiz, nem ramo. Mas, não restará raiz nem ramo. Isso faz referência com Satanás e os seus descendentes. Está lá em Isaías 14 também no final. Aí ele fala: mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Raio de sol, ok? Raio de sol. Então e acha é esse sol que a gente... Não, isso é uma representação. De algo celestial, espiritual. Até nisso a igreja católica quis... Até nisso, Satanás quis imitar. Criou aquele ostensório. Isso, o ostensório. Exatamente. Criou o ostensório com aqueles raios. Isso, exatamente, irmão. Exatamente. E o que acontece? Aí Yausha aqui é a representação do sol, ok, irmãos? Aí, o que acontece? Agora nós vamos em Apocalipse, vamos lá. Ele vai explicar que sol é esse, tá? Não é você querer enfiar essa língua para falar.
como muitos têm feito, enfiado a língua para falar a língua do homem. Porque é Iau que está falando. Aonde Iau, quando Iau fala, o homem se cala. Já trouxe esse ensino aqui. Já trouxe esse ensino. Quando estiver diante de Iau, sejam poucas suas palavras, esteja mais pronto para ouvir do que falar. Sim. Lembra disso? Porque quem está falando agora no final dos tempos é Iau. Irmão, Pode falar, irmão. 1 Coríntios 2,5 fala assim: o homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado, pois quem conhece o pensamento real para poder instruí-lo? Exatamente. Então chegou aqui em Apocalipse 21, né? Apocalipse 21, vamos lá. 21, 16. Vamos lá. 22, 16. Apocalipse 22, 16. Olha só. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 22, 16. Eu, Yahshua, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da descendência de Davi. Estirpe é descendência, tá? A brilhante estrela da manhã. Olha aqui, a brilhante estrela da manhã fazendo link com o quê? Com Malaquias, que é a brilhante estrela da manhã, fazendo link lá, que é o sol. É o sol. Aí os irmãos pegam e falam assim, não é sol não, é o planeta Vênus. O planeta Vênus é Satanás, que quer imitar Yahshua, que Yahshua é a brilhante estrela da manhã, que é o sol, que diante dele todas as trevas se dissipam. Aí Satanás é imitador, fala, vou subir acima das nuvens, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Vai ser semelhante, inclusive, fez com que os seus demônios falassem assim, ô estrela d'alva, a estrela d'alva está aí, que é um planeta, viu? Planeta Vênus. Planeta Vênus. Como ele não pode ser estrela, ele é um planeta e ainda dá o nome, o planeta de estrela. Até o nome é mentiroso. Vocês entenderam? Sim. Ok? Então esse aí é o primeiro passo. O segundo passo, irmãos, é a interpretação literal das Escrituras, que a Igreja Católica sempre fez. Ela sempre fez a interpretação literal das Escrituras como forma de manipular as Escrituras. Você já viu que as Escrituras, elas estão escritas em código, e elas se revelam através dos links e dos cadeados que são abertos, através dos links. Mas isso se discerne espiritualmente. Isso não é obra da carne, isso é a obra do Espírito de algo. Então, quando nós estamos chegando agora, no final dos tempos, Pai abriu para nós esses cadeados, nos entregou entendimento para Filadélfia. Por quê? Porque foi dado ali a orientação em Daniel. Daniel sela e lacra essa palavra da profecia, porque não é para o seu tempo, é tempo do fim. Quer dizer, é o tempo do fim que vai haver o esclarecimento, é no tempo do fim que vai haver o entendimento correto. Porque muitos vão tentar interpretar e vão interpretar mediante o conhecimento humano, carnal. Mas quando chegar o momento certo, quando Filadélfia desce para a terra, aí sim eles vão trazer o entendimento do Espírito. Ok, irmãos? Ok. Então vamos lá. Quando você fala sobre a terra plana, irmãos, remete o quê? Remete a algo parado, imutável, que não muda. No ensino que nós trouxemos, e nós estamos sendo tremendamente combatidos, irmãos, por quê? Porque eu mexi, como diz, mexi no ninho, entendeu? Mexi no ninho de Satanás. Por quê? Porque aquilo que ele zela com a questão da terra, a terra ele recebeu e ele acha que é dele, mas ele recebeu para ele administrar, não é dado, é simplesmente entregue para ele administrar. E por causa do link com Isaías 22, Sóbina,
Sóbina é um intendente do rei. E o que ele foi encontrado infiel na administração é tomado dele, entregue para Eliaquim. E é por isso que Eliaquim é a representação de Mical, que ele vem agora tomar a terra de quem? De Sóbina, Satanás, Lúcifer. Entenderam? Então foi tirado de Sóbina e entregue para Eliaquim. É a representação. Tirou de Lúcifer, Satanás, entregou para Mical, o quê? O intendente fiel. E é por isso que ele vem tomar posse da terra no final dos tempos. Mical vem no final dos tempos com seu exército tomar posse da terra. Por quê? Porque o rei tirou de Satanás, tirou de Sóbina e entregou para Eliaquim, que é a representação de Mical. E é por isso que no final dos tempos ele vem para tomar a terra daquela mão suja de Satanás. Está entendendo? Então, nós vimos aqui. Aí, o que acontece? Satanás, ele tem a terra como o quê? Como seu maior prêmio. Com seu maior prêmio. Então, o que ele usa? Ele usou a religião católica babilônica, a capa babilônica, para trazer um ensino, e ele está disseminando esse ensino há muito tempo, muito tempo, colocando que a Terra é o quê? É o centro do universo. E ele baseia em versículos isolados, numa interpretação, o quê? Uma interpretação radical das escrituras. E a gente já falou, se você for interpretar radicalmente as escrituras, conforme no pé da letra, não vai entender nada, vai interpretar tudo errado. É igual a interpretação que a gente tinha de Adão e Eva. O que a igreja católica e evangélica, as filhas de Babilônia, ensinaram? Que o pecado ali foi a maçã. Ô, tadinho da maçã, né? Tadinho da maçã, gente. A maçãzinha. Não. Ali foi o quê? Foi a prostituição. Foi atrás de um ser de natureza diferente. Nós já lemos isso em Judas, capítulo 1. Vamos de novo lá? Judas, capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá. Judas, capítulo 1. Judas é o último livro antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, mas abandonaram sua morada. Aqui já está dando a dica. Era estrela. Estrela é fixa no céu. Abandonaram sua morada. Para ir atrás de quê? Para ir atrás de planeta, que fica perambulando. Fica perambulando, ok? Então, ele pega e fala assim, ó, vamos lá. Ó, e quanto aos anjos que não conservaram sua primazia, quer dizer, sua primogenitura, mas abandonaram sua morada, quer dizer, abandonaram sua morada fixa. A morada é fixa. Guardou os presos em cadeias eternas sob as trevas para o julgamento do grande dia, de modo semelhante, Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas, por terem prostituído, relação carnal, procurando unir-se a seres de natureza diferente. Ial, ele não permite mistura para formar híbrido. Os irmãos têm que entender isso. Na lei de Israel é o seguinte: você não podia misturar grão. Você não podia comer misturado. Acabou esse grão da colheita, acabou. Não se mistura na panela o outro grão de outra colheita. Por quê? Porque Ial, ele abomina o híbrido. Entenderam? Que é a mistura de seres diferentes. Por causa lá de cima desses filhos de Ial que foram junto, se ligaram a querubins. Eram homens se ligando a querubins. Outra espécie.
E isso é abominação. E é por isso que está falando assim. Por isso que está falando aqui. A semelhança é Sodoma. Aí ele está falando aqui, ó. Procurando nisso a seres de natureza diferente. Então, isso aqui que aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Eva se uniu a ser de natureza diferente, em prostituição. Em prostituição, união de carne. Ser de natureza diferente. Ser de natureza diferente. Teve ato sexual. Então, se você não interpretar a Escritura segundo o Espírito, você vai fazer a leitura literal. A leitura literal ali, espera aí. Que coisa. E ao ter punido eles daquela forma, só porque comeu um fruto? Só porque comeu de uma árvore? Então, essa foi a interpretação de Babilônia. Essa foi a interpretação da Igreja Católica. Sempre interpretou literalmente. E com isso, ela criou um conceito de que pegou lá em Josué, né? Josué, ali na terra, né? Pode falar, Ivan. Interessante que uma vez eu fui questionado por uma pessoa, evangélica inclusive, e ela falou assim, mas se Eva comeu do fruto da maçã e ela foi punida por isso, por que ela não tirou a árvore de lá então do jardim? Então é uma interpretação carnal, né? Carnal. Então, Carnal. E você percebe, irmão, que quando Yahshua, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ou seja, a árvore ali era para tentar o homem. Era para tentar o homem. Entendeu? Então, era obrigatório para mostrar fidelidade não cair em tentação. Quem que era a árvore que Entendeu? estava tentando a Eva? Quem que era a árvore que estava tentando? Quem era a árvore que estava tentando Yahshua aqui? Viu? Né? Satanás. Então, você viu ali. Tá tentando. Tentou em coisas diferentes, né? Primeira coisa que ele viu que Yahshua estava fazendo jejum prolongado, muito tempo. E tentou falar, transforma essa pedra em pão e mata a tua fome e me mostra que tu és o filho de Yahweh. Então, sempre tentando colocar a prova, falar assim, me prova, entendeu? Me prova. Ou seja, está querendo dizer assim, me convence. Nós não viemos convencer ninguém, irmãos. É verdade. Entendeu? Nós viemos anunciar a verdade. Se a pessoa vai aceitar a verdade ou preferir continuar na mentira, é problema dessa pessoa. Mas a verdade chegou. A verdade chegou. E aí, irmãos, o que acontece? Aí nós vamos vendo aqui. Aí, o que aconteceu com esses seres? Foram após ser de natureza diferente. Como Eva também seguiu ser de natureza diferente. Viu que é uma representação também das coisas que aconteceram lá em cima, também acontecendo aqui embaixo? Então, quando a Igreja Católica começou, irmãos, por quê? Porque a Igreja Católica, ela o ensino da Igreja Católica, se a Igreja Católica ensinar que 1 mais 1 é 2, você já fala, não é. Por quê? Porque ali já viu em Isaías 14 que o que opera ali é o quê? É o rei de Babilônia. E o rei de Babilônia é Satanás, Lúcifer. Ele é o rei de Babilônia. Isaías 14. Se ele é o rei de Babilônia e ele que doutrina eles, ele doutrina sempre na mentira. Porque não há verdade nele. Não havendo verdade, tudo que sai deles são mentira. Engano. É pegar as escrituras e tentar corromper elas, fazendo ensinos fora do contexto. Foi assim que Satanás tentou Yahshua. Pegou as escrituras fora do contexto, fora do propósito. Ok, irmãos? Então, nós vamos pegar lá Gideão. Gideão pegou, entrou lá na terra. Josué, desculpa. Gideão não, eu gosto de Gideão. É Josué. Josué, ele entrou na terra prometida e ali estava guerreando. Tá? E o que acontece? A terra gira, não gira? Gira, irmão. Gira. Não é o sol e as estrelas que gira, não. Entendeu? A terra que gira. Nós já vimos. Por quê?
Porque o sol é fixo. A palavra está falando aqui, ó, aqueles anjos que deixaram sua morada, quer dizer, deixaram a sua morada fixo para seguir após outro. Seguir após outro significa que é o pós outro que anda. E nós já vimos que o que anda aqui é a representação dos planetas. É os planetas que giram. Está entendendo? Então, o que acontece? A gente já viu em Ezequiel 28 que fala assim, que Lúcifer, ele se adornava com as pedras preciosas. Se adornava. E os engates eram de ouro. Se embelezava com os filhos de Alves. Porque os filhos de Alves são mais importantes do que ele. Porque são estrelas. Eram, né? Eram. Tadinhos. Eram estrelas. Foi lançado no abismo. Eram estrelas. E ele se adornava com essas estrelas. Ele se embelezava com essas estrelas. Por quê? O valor era nas estrelas e não nele. Porque ele era planeta. E as estrelas tinham brilho. Entendeu? Ele era adornado e brilhava por causa do brilho das estrelas. Por causa do brilho, igual você vê o planeta Vênus, né? O planeta Vênus tem a luz própria. Tem irmão que vem falar lá que planeta tem luz própria, entendeu? Aí você fala assim, olha pro chão, vê se tá brilhando. Se você tem que pôr a luz no teto para poder iluminar, é porque o planeta tá escuro, irmão. E poupe. E se tá de dia, que ilumina. Se tá de noite, olha pro chão. Eu não vou pagar mais CEMIG, não. Eu não vou pagar CEMIG porque o planeta tem luz própria. O planeta tem luz própria. O irmão tem a coragem de falar essas asneiras. Só para confundir. Entendeu? Então, aí a gente fala. O planeta não tem luz própria, por isso tem que pagar CEMIG para pôr luz na sua casa. Tá bom? Então tá resolvido esse caso. Tá resolvido. Então vamos para frente. Tão tremendo que a terra, né? E o céu e a terra fugiram de sua presença sem deixar vestígio. Viu? No julgamento. E aqui tá mostrando. Isso aí é tremendo. Depois nós vamos trazer esse estudo, né, irmão? Por isso que tá falando ali no trono branco. Fala assim, a terra e o céu fugiram da sua presença, né? Então a gente está vendo aqui os planetas, ok? Os planetas, eles giram. Eles giram, por quê? Porque nós vamos em Jó capítulo 1, vamos lá. Jó 1. Nós já vimos que o planeta refere-se aos querubins, ok? Jó capítulo 1. Para que irmã? João 6. Irmã, olha só, para que um ser precisa se adornar com as pedras preciosas para ficar bonito? Por quê? Porque as pedras preciosas que é bonita. Ele é feio. Ele é trevas, não tem luz nele, entendeu? Não tem luz própria. Não tem luz própria. Vamos lá. E aí ele pega e ainda fica assim, Lúcifer, que é o nome de Lúcifer, luz, só que a luz dele é aquela luz que reflete, né? Enquanto ele estava na presença de Al, a luz de Al refletia nele. A partir do momento que ele saiu da presença de Al, a luz de Al deixou de refletir nele. Vocês entenderam? Então vamos lá. Jó capítulo 1. Vamos lá, Jó capítulo 1. João 6, irmão. 1,6, vamos lá. Jó 1,6. Diz assim, no dia em que os filhos de Al vieram se apresentar a Ial, entre eles veio também Satã. Ial perguntou a Satã, de onde vens? Tá parado? Não. De onde vens? Porque ele fica rodando, dando rolé, ok? Fica dando o quê? Rolé. Ele é parado? Não. Ele fica dando rolé. Por isso que Ial perguntou, de onde vens? Aí ele fala, vem dar uma volta pela terra, andando a esmo, quer dizer, dando rolé. Isso aí é o quê? Isto é a representação de planeta. Então, quando hoje a Igreja Católica, ela pegou, irmãos, ela pegou e sempre pregou o quê? O geocentrismo.
O geocentrismo significa geocentrismo. Geo é terra. Terra era fixa. E o que girava em torno da Terra era o Sol que girava, os planetas que giravam. Compreende? Esse foi o ensino católico, babilônico. Ela ensinou. Quando Copérnico trouxe a teoria heliocêntrica, ela falava: o Sol é fixo. O Sol é fixo. O que gira é os planetas em torno do Sol. E esse é o sentido. Por quê? Porque Yahshua é representado o Sol, representado, não é ele, é representado algo fixo. E as criaturas que ele criou, que giram em torno dele. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Só que a Igreja Católica, ela ensinou, o quê? Ensinou o lado de Lúcifer. Por quê? Ele ensinou que a Terra é parada e que tudo gira em torno dela. Então, quando você tem a escritura falando assim, que Gideão parou o sol, não é que Gideão parou o sol. Josué, desculpa. Josué parou o sol, não. Josué estava em cima da terra. Então, na referência que ele tem, quem estava girando era o quê? Era o sol. Quando ele olhava para o céu, ele via, é a lua que está girando. Só que na realidade é porque ele estava em cima da terra. E a terra que está girando. E ele não entendia. Ele ia ficar tonto. Entendeu? Então, se ele saísse de cima da terra e fosse lá para cima, ele ia ver que a terra que estava girando, que é a representação dos querubins, que nós vimos aqui. Da onde você está vindo, Satanás? Ele está dando volta, viu? Está dando volta, andando a esmo, que é a representação do planeta. Por quê? Porque o Sol é fixo e as estrelas são fixas. Quem gira é esses planetas, irmão. Só que a Igreja Católica, ela o quê? Ela adora Lúcifer. Ela adora Lúcifer. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe disso. Se você nunca viu eles cantando lá em latim, adorando Lúcifer, você é muito Zé Mané. Você ainda está muito criancinha. Então, eles adoram Lúcifer. E qual que é a exaltação a Lúcifer? A exaltação a Lúcifer ser o centro do universo e tudo em volta de Lúcifer que gira. Ele é fixo e estável, e é isso que a Babilônia ensinou. E o ensino de terra plana, fixa, é que tudo gira em torno da terra, ou seja, gira em torno do querubim, tirando de Yahshua o seu lugar de honra, que é fixo, tirando dos 144 mil o seu lugar de honra, que é fixo. Você está entendendo? Aí os irmãos fazem interpretações igualzinho Babilônia, né? Igualzinho. Pega no sentido literal, porque já mostrei no sentido literal, Eva comeu a maçã, mas você sabe que não é isso. Você sabe interpretando que não foi maçã que Eva comeu. Entenderam? É a mesma coisa. Josué, ele viu, ele estava sobre a terra e via o sol nascer e se pôr. O sol nascer e se pôr. O sol nascer e se pôr. Todas as referências que Entendeu? falam dessa forma. E aí o que acontece? Aí ele pega e fala assim, não, dá ordem para o sol ficar parado. Era o sol que estava movimentando? Não, o sol estava parado, irmão. Já estava parado, que estava rodando era a terra. E a terra parou, porque o sol é fixo. As estrelas são fixas. O que gira ali são esses planetas. Exatamente. Só que a Igreja Católica, ela está ensinando isso há muito tempo. Já enfiou isso na cabeça das pessoas. Só que Filadélfia chegou agora para trazer a verdade, irmãos. E doa quem doer. Se quer a verdade, ótimo. Se não quer a verdade, vai seguir o seu caminho sem problema, mas depois vai prestar conta para Yahweh, porque o versículo que nós falamos assim, se aquele que me despreza e despreza a minha palavra, nós lemos isso em Lucas 9, não foi?
Aquele que me despreza e despreza a minha palavra, ele está falando aqui no final dos tempos, porque a palavra da verdade que veio para trazer esclarecimento, rejeitou, vai continuar nas trevas. Vai continuar nas trevas. Aí a gente lembra do link de Filadélfia. Link de Filadélfia é Isaías 22. Vamos lá, Isaías 22. Isso aqui é o golpe de misericórdia, tá, irmãos? É o golpe de misericórdia para você largar essa ideia de terra plana, de compaixão. A gente usa esse termo, né? Isso é um termo, né? É um termo. É um termo, né? É um golpe de compaixão. Tá certo, vamos lá. Isaías 22, 15. Assim diz Iau, olha aqui, tá falando contra Sóbina. A gente já falou a respeito de Sóbina e Eliaquim. Sóbina quem? Representação de Satanás. Eliaquim é representação de Mical. Por isso que Mical, ele vai e toma o reino. Psiu. Olha aqui. Psiu. Sóbina é representação de Satanás. Eliaquim é representação de quem? Mical. O rei é representação de Iaush. Por causa de Sóbina ser infiel para com o rei, sim, o rei tira de Sóbina e passa para Eliaquim. Só que Sóbina, ele quer entregar? Não, ele é desobediente até nisso. Exato. Então vai ter que tomar dele na força. Por isso está pisoteado. Por isso que vai tomar a força. Aí, o Sóbina, ele não quer entregar aquilo que ele recebeu temporariamente. Então, se levanta ali, no final dos tempos, Mical, e vai subir com seus anjos para tomar o quê? Na marra. Tomar na marra. Porque já foi dado a ordem, toma dele, porque ele não vai ser mais intendente do rei. Toma dele. Então Mical sobe com seus anjos para tomar o reino, o quê? Celestial. E depois volta para tomar o reino na terra, porque foi dado para o intendente fiel à administração das coisas. Entenderam? Por isso que ele vai na marra, porque Sóbina não quer entregar. Quando ele sobe para pegar o reino do céu, o que acontece? Satanás resiste com seus anjos. Por isso que está em Apocalipse 12. A batalha de Mical, seus anjos, guerreando contra o dragão e seus anjos. Lembra disso? Sim. Aí, a gente pega aqui em Isaías 22, olha só, versículo 15, fala assim: assim disse o mestre Iau dos exércitos. Vai procurar esse intendente. Sóbina, vai procurar. Fica dando rolé. Aí diz, sobe, entendendo o palácio, diz: que possuis aqui, que tens aqui para querer talhar para ti, nesse lugar, um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, quer dizer, ele quer ficar aqui eternamente. E cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Iau te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará. Olha aqui, sobe na representação de Satanás. Satanás, é representado pelos planetas, ok? Aí ele fala, versículo 18: ele te fará rolar, ele te fará rolar como uma bola. Aqui está dando a dica, irmãos, que o planeta é uma bola. Ele está dando essa palavra para os irmãos. Pronto, ele está falando assim: sobe, né? Eu vou fazer você rolar como uma bola. Porque ele é um planeta. Porque ele é um planeta. Está no versículo 18. Ele te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ele vai te rolar como uma bola, porque você é um planeta. E planeta é uma bola. Por que você acha que está aqui? Para poder ser decifrado por Filadélfia. No final dos tempos. Entendeu? Por isso que o link de Isaías 22, porque Isaías 22, no versículo, lê aqui comigo, versículo 22. Olha, lê para mim, ó. Isaías 22, diz assim: por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi.
Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Faz o link com Filadélfia. Vamos lá. Apocalipse 3. Vamos lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 7. Vamos lá. Apocalipse 3, 7. Apocalipse 3, 7. Diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. E assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre, fazendo o link com Isaías 22. Está falando assim, vai ser o anjo de Filadélfia que vai trazer a verdade de que a terra não é plana, é uma bola que vai ser rolada, que é a representação de um querubim Satanás. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Agora eu falo assim com você. A terra, ela não é fixa, ela roda, ela gira. E é a terra que Satanás fala assim, é minha e eu dou a quem eu quiser. Porque ele acha que ele recebeu a terra, é dele, mas não é. É simplesmente que era para ele administrar. Como ele foi um intendente infiel do rei, o rei tirou dele e entregou para Mical, Eliaquim, e fala, agora governa porque tu és fiel. Por isso que é os links. Então, amados, eu entrei um pouquinho aqui com os irmãos quando você vê que a teoria católica babilônica, esse manto babilônico, essa capa babilônica, né, que é ali doutrinada pelo próprio Satanás, que é o rei de Babilônia, que ensinou que a terra não gira, que a terra é o centro do universo, porque ele queria se gabar, falando que todo o universo gira ao redor dele, Satanás. Entendeu? E agora, no final dos tempos, vai chegar a hora que ele vai ter que entregar a terra. Por quê? Vai ser tomado dele na força, na pancada. Vai ser tomado dele na pancada, porque ele não quis entregar por bem. Então ele vai entregar por mal. Entendeu? Vai entregar sofrendo as consequências. E eu queria trazer essa mensagem para os irmãos, que a palavra diz, vou te arremessar como uma bola em lugar espaçoso, como uma bola planeta que tu é, querubim. E é isso que chocou, fez os alicerces do inferno trepidar, porque aquilo que ele tinha com tamanho carinho escondendo a mentira, foi totalmente aberto e revelado, irmãos. Foi aberto e revelado, e é por isso que se levantaram tremendamente contra Filadélfia, porque Filadélfia veio trazer a verdade. E com isso, Satanás ficou tremendamente irritado, porque ele quer que Yahshua, que gira em torno dele, representação do sol, ele quer que os 144 que gire ao redor dele, ele quer ser o centro do universo, conforme a teoria geocêntrica defendida pela Igreja Católica Romana, Babilônia. E aí veio Copérnico e falou, não, quem está fixo é o sol, tudo gira em torno do sol, ou seja, representação de Yahshua. E aí ele jogava todo mundo na fogueira, essa Igreja Católica, quem defendia essa teoria. E essa é a verdade, essa é a ciência da verdade, porque Yahweh que fez em Yahshua Mashiach, deu a ele toda a sabedoria para ele criar, e é ele que criou a ciência, irmãos, e não o engano do diabo. E assim seja feito a vontade do Pai Yahshua. Papai Yahshua, gratidão por nos dar o entendimento agora no final dos tempos, por nos mostrar que tu que criou
e tu fez do teu jeito, e é do teu jeito que tu revelaste aos teus pequeninos no final dos tempos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Irmão Marco Beethoven quer trazer uma palavra. Vamos aguardar. Em seguida vamos aplaudir o papai. Grato a Yahshua. Irmãos, a palavra em Isaías, no versículo 40, no capítulo 40, no versículo 22. Versículo 21, vai pegar, porque eu fugi do versículo aqui, versículo 21. 40, versículo 21. Eu estou na Yahshua no celular. Ah, mas está aqui perto aqui. Almeida é melhor, Almeida. Almeida? Não, mas olha só para vocês verem, ó. Diz assim, ó. 40, 21. Não sabeis? Não ouvistes? Não foi anunciado desde o princípio? Não compreendestes os fundamentos da terra? Ele está entronizado sobre o círculo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como uma tela, abre como uma tenda, que sirva de quê? De habitação. Ou seja, no sentido literal, como os irmãos querem trazer, é um círculo. E aqui na Almeida fala assim, ó, ele aqui está sentado sobre o globo da terra. E sobre o globo da terra. Quando você pega na Almeida... Agora, o pai me fez lembrar um outro detalhe. Essa passagem que mostra que ele está sentado no globo da terra, a gente sabe que não é literal, ele não está sentado em cima de um globo. É a parte superior de onde Al está, fazendo referência celestial e terra. É só isso. Só isso, não é um sentido literal. Agora, e o pai fez que embaixo dos querubins tem duas rodas. Os querubins que dominando essa parte que é o Espírito do Pai, são duas rodas, dois círculos. É um dentro do outro, dois círculos. Que comanda o posicionamento do querubim, que é o Espírito do Pai no querubim. Dois círculos, que é como se fosse o trono de Al, sim, que é uma cadeira com essa roda. Com essa roda. Só que você vê que em Daniel 7, quem está sentado agora nesse trono é o ancião. É um ancião. Exato. Entendeu? É um ancião. É. Viu aí? Viu? Oi, irmão, pode falar. Porque é um círculo. O círculo é o círculo que ela faz em torno do Sol. É isso mesmo. Irmão. É isso mesmo. É o círculo que ela faz em torno do Sol. Ela faz em torno do Sol. Era assim que eu entendi antes da Terra plana. É, exatamente, irmãos. E aí, quando eu falo assim com os irmãos, se os irmãos pegam e falam assim, não, que nós temos a Terra plana é o ensinamento da igreja católica, apostólica, romana, babilônica, que é o quê? Ali é o trono de Satanás e ele quer ser exaltado sobre Yahshua e sobre os 144 mil. Que isso caia a partir de hoje por terra. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua.